Olá, maravilhosas! Está no ar a segunda temporada do podcast Mulheres na Arena, fundado por mim, Adriana Cacu e Jennifer Braz, que tem como missão apoiar empreendedoras em início da jornada, para que tirem as suas ideias de startups do papel e possam construir modelos de negócios viáveis. Muito legal estar aqui junto com vocês para esse ano de 2023. Eu sou a Adriana Cacu, então, só fazendo a minha autodescrição rapidinha. Eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, de cabelos lisos, pretos, para baixo ali da altura do ombro. Estou usando um headphone preto, né? E também estou aqui atrás de uma parede branca belíssima que eu acabei de pintar. Muito obrigada por estarem aqui junto com a gente. E estou com uma pessoa muito especial, uma baita convidada. Seja bem-vinda, estamos na Arena. Que alegria poder te receber aqui, Tayane Coelho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer compartilhar da nossa experiência empreendedora, dos aprendizados, dos perrengues, né? E, de certo modo, inspirar outras mulheres ao empreendedorismo, ainda mais num segmento tão desafiador, né, que é o científico. E eu sou, fazendo uma breve descrição de mim também, eu sou uma morena clara, estou usando um óculos prata, meu cabelo é tonalizado de ruivo cobreado. Estou com uma blusa listrada roxa com branco. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu tô radiante aqui, gente, sorrindo até, porque é muito legal poder conversar com pessoas que a gente conhece há algum tempinho, que acompanha o trabalho. E a Thay é uma dessas pessoas. Então eu te chamo já de Thay. Fica à vontade também para me chamar de Cacu. Aqui é zero informalidades, viu? E bora para o nosso quadro aqui engraçado, que é Vendendo a sua tilápia. Então é um bate-bola de perguntas e respostas rápidas. Porque o mundo quer saber das curiosidades da Thay. Então, Thay, conta pra gente, café ou chá? Chá. No Natal, tem ou não tem uva passa no arroz? Sim, muito Eu bom. também sou. É muito bom, né? Eu também sou do time uva passa. Pipoca é janta? Pipoca é janta, com certeza, e saudável. Boa. É bolacha ou biscoito? Ah, biscoito. E dica rápida para quem está na academia, na universidade e quer empreender. Não tenha medo de se conectar com o mundo exterior, com as empresas, com os players e mostrar o que de melhor você está fazendo dentro da bancada. Uhul! Sensacional! E é assim que a gente abre a nossa arena, né? Então, bora conversar. A gente tem aqui algumas perguntinhas, mas lembre-se que é um bate-papo, então sinta-se à vontade, nossa querida convidada. Falando um pouquinho, né, Perfeito. sobre o cenário que a gente vive hoje, é um cenário que o desemprego ele vem aumentando e, ao mesmo tempo, a gente tem um aquecimento do mercado de tecnologia. São 13,5 milhões de brasileiros que estavam sem emprego no penúltimo trimestre de 2021, segundo o IBGE. E, em contrapartida, a gente tem esse aquecimento de vagas do mercado de tecnologia que, depois da pandemia, se intensificou muito mais. E essa demanda gigantesca vem crescendo por profissionais de desenvolvimento de software e também deu origem a um fenômeno trazendo diversas outras vagas relacionadas à área de pesquisa e desenvolvimento, né, de grandes empresas. Porém, os últimos cortes aí da ciência pelo governo anterior, a gente teve uma diminuição muito grande nessas taxas de bolsas distribuídas às pessoas pesquisadoras, sendo que a maioria dessas pesquisas acabam não sendo relacionadas diretamente com o mercado. Então, tá aí, trazendo aí esse contexto, como que a gente faz para alinhar as demandas do mercado com as pesquisas realizadas dentro da academia, na criação de novos negócios? E aí, toda vez que a gente trazer esse termo academia, quer dizer a universidades, faculdades, instituições de ensino superior. Perfeito. Eu acho que para responder essa pergunta, o primeiro passo é entender a função da universidade. É baseada em três tripés: o ensino, a pesquisa e a extensão. E, felizmente, tem entrado muito forte agora com a inovação, o empreendedorismo.
A universidade, então, focada em todo esse tripé, todas essas nuances, mostrar o que tem de melhor e retornar isso para a comunidade externa, né? A universidade, com seu potencial, por muito tempo ficou, pelo menos a brasileira, fechada por muros, por paredes, que impediram com que esse conhecimento que ali é produzido fosse visível para além pares, né, outros cientistas. Então, por pessoas que estão ali, por exemplo, no dia a dia, entendendo que aquilo foi fruto de uma pesquisa desenvolvida na universidade, que aquilo muda a realidade, que aquilo muda o processo, e o tanto de coisas, de celeiro de oportunidades que tem sido desenvolvido dentro desse ambiente e que tinha se perdido, que agora, com a Covid-19, com a pandemia, de certo modo, a gente conseguiu ver que o conhecimento científico, a divulgação científica ganhou um espaço, o olhar do cientista para, opa, eu tenho que mostrar isso aqui, o que, que eu estou fazendo para essas pessoas no seu dia a dia. As vacinas são fruto desse conhecimento de pesquisas, então são geralmente produtos que demoram um pouco tempo, mais de tempo, né, para entrar no mercado, mas são, de fato, inovações que muitas vezes são disruptivas. Então, muda todo um cenário, muda totalmente o modo de fazer algumas coisas, e a gente entende que nesse cenário, onde surgiram muitas startups, né? A tecnologia, hoje quem não está no digital acaba perdendo um pouco na concorrência, porque todo mundo está no digital, e as universidades surgem, então, com o uso dessa tecnologia, com o uso de inteligência artificial, por exemplo, que está muito em voga, e consegue potencializar resultados de empresas, de negócios, de pessoas. Então, a gente está falando de um conhecimento que passa a ser mais aplicado, né? Um conhecimento onde as pessoas podem usar dentro das suas vivências, das suas práticas diárias. Então, eu enxergo muito esse conhecimento científico aplicado como um caminho que só vai para frente. A gente tem referências internacionais muito fortes. O próprio Google surgiu dentro de uma universidade, o Facebook surgiu dentro de uma universidade, a gente tem negócios brasileiros que surgiram dentro de universidades que são na área de tech, a gente pode citar a 99, por exemplo, estudantes que estavam ali e pensaram em forma de revolucionar os seus campos de atuação. A gente pode citar negócios de bases científicas que têm revolucionado localmente, nacionalmente. Aí, por exemplo, eu posso citar, falando um pouco mais do Maranhão, né, que é a minha realidade que eu conheço. Nós temos startups que trabalham com nanotecnologia para melhorar aspectos de cosméticos. Nós temos startups que vêm da universidade, que trabalham com produtos naturais, e aí vem para uma terapia alternativa e complementar na medicina tradicional. Então, são várias oportunidades que a gente tem dentro da universidade, trazendo para o mundo, e muito mais ainda, inovações incrementais na área de tecnologia, gerando oportunidade, gerando renda, gerando tudo que a gente possa imaginar de melhor. Sensacional, uma baita aula, né, a gente já teve por aqui. Tô adorando essa conversa, aprendendo muito com você, Thay. E conta pra gente, depois de trazer todo esse contexto, né, como que você quando você percebeu que estava na arena, como foi iniciar a sua jornada empreendedora? Como cientista também, né? Perfeito, eu acho que eu não poderia deixar de começar a falar sobre isso sem citar a minha irmã, Tamires Coelho. Ela é médica veterinária e ela que me puxou para esse universo de inovação e empreendedorismo. Ela já começava a fazer eventos científicos que até então a gente fazia puramente acadêmico, em trazer empresas para dentro da universidade para começar esse relacionamento. E a partir disso surgiram algumas oportunidades. Felizmente, a gente tem muitas oportunidades para cientistas hoje tirarem ideias do papel, programas voltados ali e, na verdade, puxados pelo Sebrae, dentre eles o Catalisa, direcionado a pesquisadores. No nosso caso, nós tivemos ali a felicidade de encontrar um dos editais, que é da FINEP, que chama-se Centelha, também é dedicado a um eixo universidades aqui no estado, e foi lá, a partir da aprovação nesse edital, que o empreendedorismo começou a ocupar espaço na minha mente. Acho que a parte criativa, a parte de querer sempre fazer alguma coisa que ninguém estava pensando em fazer, ou que tinha medo de fazer, sempre foi algo da minha natureza, de puxar esses movimentos, essas inovações. Isso me movia e me move como um propósito muito forte.
E a partir disso, e unindo, quando eu conheci os termos de startup, fui conhecendo mais, destravando o que é aceleradora, vários termos que a gente foi aprendendo, né? Porque até então meu linguajar era totalmente acadêmico da universidade. Eu disse, nossa, me encontrei. Como que eu faço para unir o que eu amo, que é ciência, com esse novo universo que eu estou conhecendo agora? E aí veio a ciência empreendedora muito forte na minha vida. O Edital Centelha, o FINEP, CNPq, os grupos envolvidos com todos esses processos que incentivam pesquisadores, foram de fato aqueles catalisadores do meu crescimento. Aí conheci o grupo do Biominas, também dedicado a cientistas, e lá a gente conseguia ter contato com empresas, trabalhar com produtos naturais, e aí nasceu a Memória Ancestral nesse caminho, que é uma startup que a gente gerencia, que é focada na pessoa com Alzheimer, e na realidade a gente acabou aumentando isso para a família que luta contra a doença de Alzheimer, né? E a memória ancestral, no seu eixo principal, é um eixo biotecnológico, ou seja, seria um eixo totalmente de pesquisa. A gente pesquisa plantas amazônicas que podem ser futuros medicamentos fitoterápicos para ajudar na terapêutica da doença. Então, é algo de bancada que a gente consegue, com o conhecimento que eu tive, foi agregando, né, o valor do empreendedorismo, transformando isso no negócio. Então, o que antes seria finalmente apenas um artigo científico, tem a oportunidade agora de ir para além patente, ter conexão com empresas e virar um produto e ser usado para mudar realidades das pessoas. Então, a gente está vendo aí um processo de descoberta que demorou um ano, ali começou 2019, mas se acentuou em 2020, onde nós tivemos nossa primeira startup. A nossa primeira startup foram vários perrengues, porque pensa só, cientista, a gente não sabe nada de marketing, não sabe nada de venda, não sabe nada de nada, digamos assim, porque a gente até então só estudava a parte técnica, né? Sou farmacêutica por formação, então eu sabia de biologia, de química, do que a profissão me forneceu dentro da universidade. E aí, quando a gente começou a empreender, outras skills foram necessárias. A skill de saber vender, a skill de como fazer o processo de venda, porque não é só saber vender, como fazer o processo de marketing, como ser um gestor, então a administração muito forte. Então a gente assume vários papéis dentro de uma startup e eu vejo que foi o momento que mais, assim, eu como pessoa, as minhas habilidades socioemocionais, tudo foi assim potencializada, foi um crescimento exponencial em pouco intervalo de tempo. 2021, então, a gente já usou tudo isso, aprendeu com os erros ali de 2020, 2021 já começou a remodelar, a fazer coisas que antes a gente demoraria um ano, 6 meses, um ano, em, sei lá, um mês. Então, é a agilidade, os processos ágeis começaram a aparecer, e eu fui começando a ver que todas as coisas que eu aprendi de método científico na ciência estavam inclusas no empreendedorismo, só que com outros nomes. Então, a gente faz hipótese na ciência, uma hipótese que é testada, experimentada, e no empreendedorismo, a gente nada mais faz do que isso também. Nós pegamos uma hipótese do que pode ajudar as pessoas, o que faz sentido, e a gente testa para ver se de fato faz sentido para elas, é centrado em pessoas. E eu acho que todo mundo, independente do espaço que está hoje, quando foca em produtos e serviços, centrado em pessoas, não tem como dar erro. Você está pensando na ótica do outro, você não está pensando na sua. Então, assim, a minha jornada de encontro, né, e hoje, ela se resume um pouco nisso. Incrível, incrível. E todo esse processo que a Thay descreveu agora, né, da parte de empreendedorismo, a gente chama também de validação, que também tem tudo a ver, né, com essa parte científica. Muito legal. Bom, continuando o nosso papo, é, esse desafio de empreender sendo uma cientista, ele é um baita de um desafio. A Thay já trouxe aí alguns pontos, né, que ela foi enfrentando ao longo da jornada dela, mas a gente quer saber quais foram os maiores desafios e dificuldades ali na hora de empreender, utilizando toda a sua experiência e bagagem já da academia. Thay. Perfeito. Acho que o mais difícil foi, de fato, fazer os processos um pouco mais rápido, que a ciência, para ter os resultados, e dependendo do que você está investigando, demora mais tempo.
Então, algumas coisas, essa mentalidade, esse mindset empreendedor de agilidade, ele foi embutido em mim a partir do empreendedorismo. Então, foi um desafio de fazer isso mais rápido. Volta e meia eu ainda me pego fazendo algumas coisas com processos mais lentos e a minha irmã me puxa novamente. Então, ela me, opa, a gente vai fazer isso aqui dessa forma e entregar valor para as pessoas o quanto antes. Então, essa primeira mudança de mentalidade geralmente é o maior desafio, porque a gente tem algo muito catedrático, que é passado de professor para aluno e se perpetua, que por vezes o produto final é apenas o artigo científico, que aumenta teu currículo, aumenta tua visibilidade, no entanto, por vezes são deixados no caminho. Então, esse conhecimento ele precisa, em algum ponto, ser pelo menos mostrado, noticiado, divulgado para as pessoas de que aquele conhecimento que é mais teórico, lá na frente vai ser útil para algo aplicável, e algo que já tem o potencial de ser aplicado, que seja aplicado quanto antes. Além disso, as skills que eu citei antes, as habilidades de base mesmo, pelo menos na minha época de formação, formei ali em 2015, no curso de farmácia na Federal do Maranhão, e a gente não teve, por exemplo, disciplinas como dentro da nossa grade curricular, como administração, finanças, então são disciplinas que hoje eu já vejo as universidades entrando, então essas questões jurídicas, lei de proteção de dados, essa base que eu enxergo hoje como uma base para todas as áreas, independente de que curso você escolhe, né, para seguir e agregar valor à sua vida, ao seu negócio. Então, essas skills, o mindset, entendo também que o próprio se permitir é o primeiro passo, você se permitir a entrar nesse novo, a se abrir ao novo. Tem muita gente que tem resistência ao novo, então, como eu não tinha, foi fácil, mas eu, olhando assim os pares, eu enxergo que ainda há uma resistência, né, para abrir espaço ali dentro da universidade para essa inovação. Às vezes você pegar uma mentoria com uma pessoa mais nova que você, imagina, um professor que é assim referência numa área, e ouvindo pessoas super jovens falando umas coisas aleatórias de startups, é muito louco. Mas que bom que a gente está ganhando mais força e voz, né, com os próprios órgãos de fomento que estão potencializando negócios de base científica. Eu citei algumas instituições aqui que fazem isso, mas tem muitas outras, né, que eu, enfim, com certeza eu devo ter. Se eu for citar todo mundo, eu vou esquecer alguém. Então, para não falar mais nomes e acabar esquecendo, ser injusta, eu vou parar. Mas na minha formação, eu diria formação empreendedora, enquanto cientista, no empreendedorismo, foi essencial o ecossistema de inovação e startups. A comunidade de startups, por exemplo, Só Luiz, que eu entrei, foi uma forma de me conectar com pessoas que pensavam do mesmo jeito, pessoas que na verdade, caminhavam a mesma jornada. Pessoas que pensam diferente, mas que trilham a mesma jornada, que é a jornada de empreender, de fazer transformações, e pessoas que falam coisas loucas, como eu falava, de vou mudar o mundo, revolucionar o mundo. Então, essas coisas que eram tão utópicas se tornam mais factíveis. Pessoas que estão ali também passando os perrengues da jornada empreendedora, que tem altos, mas tem muitos baixos. Mas pessoas que estão ali para se ajudar, potencializar negócios. E foi em uma dessas que, por exemplo, eu conheci você, Cacu, numa mesa redonda de mulheres falando sobre empreendedorismo, e uma grata satisfação hoje para mim é, por exemplo, falar dos negócios que a gente tem aqui no estado, que a gente tem no Brasil, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e especialmente da saúde, né, que é tão desafiador. Não poderia deixar de citar que os cursos da saúde, ainda bem, estão correndo essa maratona com um pouco mais de força. Antes a gente olhava mais a galera de tecnologia nesse cenário, então a gente enxerga hoje mais galera de biologia, farmácia, medicina. Quando eu encontro essas pessoas, assim, meus olhos brilham. Não à toa, por isso que hoje, como design institucional da minha segunda startup, a Organismo Digital, a gente atua com conexão de profissionais da área da saúde que mentoram no digital com quem precisa de suporte. Isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, quanto profissional da saúde, falando para outras pessoas da minha experiência, é um processo de mentoria, querendo ou não. Então, a nossa plataforma permite essa conexão
com pessoas que já têm essa experiência, que já trilharam esse caminho, com pessoas que querem conhecer mais sobre como começar sendo nutricionista, como começar sendo biólogo, e passar essas barreiras que essas pessoas passaram antes, né, com maior facilidade. Então, assim, esse é um cenário geral que eu enxergo de como foi a jornada, dos desafios, e não poderia, eu acho que para fechar esse argumento, não poderia deixar de citar as questões dos investimentos, né? Por serem negócios que demoram um pouco mais para terem resultados, por vezes o investimento em startups que já é de risco fica ainda um pouco mais difícil, porque você tem um risco ainda maior, né? Com algo que você não vai ter uma visualização de resultados tão rápidos. E é por isso que a gente tem as pessoas visionárias, entram os investidores, entram os incubadores, entram as pessoas que acreditam, que investem na pesquisa no nosso país, e que fazem acontecer. Porque para fazer produto de qualidade, quando se fala de Deep Tech, que é uma categoria, né, específica para negócios que demoram um pouco mais a ter resultados, a gente precisa de pessoas que entendam que o resultado pode demorar, mas quando ele sai, é um resultado que, como eu disse, quebra paradigmas, muda realidades, muda processos. Então, são inovações não só incrementais, mas disruptivas totalmente. E os investidores, não vou citar nomes também, mas a gente tem várias aceleradoras, incubadoras legais que estão desenvolvendo um excelente trabalho. Acho que eu vou citar uma, que é a do Albert Einstein, é uma referência na área da saúde. Então, eles têm potencializado e incubado startups da saúde e, de fato, inspira outros a quererem participar dessa incubação. Surgiu agora um eixo biotech, e muitas das startups que estão surgindo são do segmento de biotech, biotecnologia. Aqui mesmo no Norte, Nordeste, nós tivemos negócios surgindo focados na Amazônia, que são negócios de base, em sua maioria de base científica, fomentando tudo que envolve, né, a Amazônia. E o Sebrae nos apoiou nesse processo, a Memória Ancestral participou desse processo, e de fato, esses players investidores são essenciais para alavancarem o crescimento de negócios de base científica. A formação empreendedora para esses cientistas estão acontecendo naturalmente, porque o próprio pesquisador tem tomado cada vez mais a consciência de que fazer ciência é fazer ciência para todos, né? É fazer processos, é fazer inovações para as pessoas. E há a necessidade de que, para isso acontecer, que haja uma conexão com empresas, com indústrias, enfim, com outros players fora da academia. Sensacional, super alinhadas, né, com Mulheres na Arena, que a gente acredita também é que realmente a ciência ela precisa chegar ao povo. E é muito legal que quando saem essas pesquisas, né, quando a gente tem esse trabalho sendo executado aí pelos cientistas dentro das academias, a gente percebe que o impacto gerado ele é potencializado. Então, é muito, Total. muito legal, né? Quando a gente tem não só pesquisas boas, mas também a gente consegue alinhar com as demandas do mercado e criar um negócio, nossa, esse impacto na sociedade, ele é muito perceptível e grande, né? Então, acho que fica aí como um dos aprendizados também pelo papo de hoje. Vou deixar nos nossos comentários, na descrição, todos ali as instituições que a Thay citou, que eu acho que é muito importante, né? Já que tem tudo isso, vamos ajudar a divulgar também, porque pode ajudar aí alguma das nossas maravilhosas que estão escutando a gente, fazem parte aqui da nossa comunidade. E Thay, para a gente poder ir encerrando esse episódio que está incrível, que eu não gostaria, que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui umas 3 horas conversando, né? Mas para quem Show. está ouvindo a gente, como que faz para poder saber mais da memória ancestral? E aí, se você quiser também deixar aqui os seus recados finais, fica à vontade. Perfeito. Então, a memória ancestral vocês podem encontrar no LinkedIn ou no Instagram. Memória Ancestral. Só colocar assim vocês vão encontrar sem mistério. No Instagram é memóriaancestral.saúde. Citar também Organize, a Organizando Fácil, né? Organize Digital, que é a plataforma de mentores da saúde. E a minha mensagem final é: eu estou super aberta para fazer orientações, para a gente conversar, bater um papo. Vocês podem me procurar, é Tayane
Coelho.s, meu Instagram pessoal, para, enfim, falar de como foi o meu processo com as questões mais burocráticas, que geralmente são as maiores dúvidas, né? A parte, por exemplo, de gestão comercial e gestão financeira, de marketing, a própria parte jurídica, que é muito importante para o crescimento de negócio. Então, vocês podem contar comigo, empreender com ciência é certamente um dos empreendimentos com sabedoria. Então, ter cientistas que empreendem é um ganho não só para a sociedade, é um ganho para o mundo, para a galáxia, eu costumo dizer isso, é um ganho para todo mundo. Não tem quem sai perdendo quando você investe, quando você acredita em negócios de cientistas que empreendem. É um povo diferenciado, viu? Maravilhosa. Thay, muito obrigada pelo papo de hoje. Acredito que quem está ouvindo a gente já começou a ter aí um borbulhinho de ideias, entendendo as oportunidades, os desafios. Obrigada também por todo o seu acesso, né? Então, vocês viram, gente, que maravilhosa. Eu trouxe aqui as redes sociais para vocês poderem encontrar ela, deixou esse canal aberto. E espero que a gente possa se ver num próximo episódio. Está super convidada para voltar aqui e conversar com a gente. Muito obrigada, um beijo e a gente se encontra Beijo. nos próximos eventos, viu? Até mais. Tchau, tchau, Show. pessoal. Tchau.